Shalom, queridos. Agora nós temos mais novidades. O Senhor nos chamou para viver coisas maiores. E o Senhor me entregou mais essa responsabilidade. A cada quinta-feira eu estou nas congregações MAI FJ e temos que falar de libertação, porém com unção sem limites. Lembram do culto Unção Sem Limites? Agora nós temos em cada congregação a chegada, a visita da apóstola Rainha Nascimento, fazendo o culto Unção Sem Limites na libertação. Já deu para entender? É a libertação com unção sem limites. E temos para esta semana o tema Arrancando a Raiz de Amargura. Arrancando a raiz de amargura. Estamos nesses dias estudando a palavra de Deus e sendo ministrados que é preciso permitir ser tratado na raiz. Temos que ir na raiz e Jesus Cristo é que faz isso. Ele nos liberta. Ele vai na raiz, somente Ele pode fazer isso. Então vamos estar firmes nele, estar firme em Jesus, estar firme na palavra. Não é em vão que nós temos um discipulado MAI FJ, de nobreza, onde você estuda um capítulo por dia, 3 capítulos por dia em sua casa, pela manhã. Você acorda, vai para o lugar secreto, aquele lugar que Jesus ensinou, Mateus 6,6, e você já lê um capítulo da Bíblia. Quando chega o horário do meio-dia, você, em vez de ver jornal, você, depois que vai descansar o almoço, lê outro capítulo. E quando chega o horário da noite, você faz o culto doméstico com os seus filhos, com o seu cônjuge. É assim que a família se liberta das raízes de amargura. É com a palavra, porque a palavra é Jesus. João, capítulo 1, versículo 14, diz que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e quem liberta é ele. Então a palavra dentro da sua casa, não somente lida, mas vivida na prática, traz a libertação para você e a sua família. Então, nós estamos no caminho certo, não é? A palavra lida, estudada com toda eficiência, já imaginou vocês terem um questionário para vocês ver o que entendeu? É uma avaliação, que é maravilhosa essa avaliação, pelo fato de que você valoriza os estudos da faculdade, faz avaliações, não é isso? A gente não pode deixar em primeiro lugar o estudo secular, em primeiro lugar o estudo da Bíblia. Então, se lá fora a gente tem que submeter a avaliação, imagine na palavra de Deus. Deus quer que você saiba até onde você aprendeu. Ele já sabe, mas você não sabe. Se você tem um questionário, você está descobrindo o que você aprendeu. E se não aprendeu, repassa novamente, estuda para poder meditar de dia e de noite. É isso. E foi isso que ele mandou em Salmo 1, versículo 3. Meditar de dia e de noite. Quem medita de dia e de noite sabe responder um questionário. Certo? Então estamos aqui sendo libertos, graças a Deus, da raiz de amargura. Qual será a razão que a pessoa não tem facilidade, não tem gosto, prazer de fazer um discipulado nesse nível? Raiz de amargura. Só pode ser raiz de amargura. Porque todos têm que ter prazer, todos nós que somos filhos de Deus, temos que ter prazer em estudar a palavra. Principalmente de uma maneira tão eficiente como está sendo esse discipulado MAI FJ. Então, tem raiz de amargura? Vamos descobrir. Deus vai nos libertar. Hoje é dia de libertação. Então, vamos ver quais são as raízes de amargura, tá bom? Então, hoje nós vamos tratar mesmo sobre amargura. Sentimento esse que tem levado muitas pessoas à destruição, sabia? Se a pessoa não permitir o tratamento, a mesma é roubada em todas as áreas. É terrível essa raiz de amargura. Tira o prazer da pessoa ter um estudo de excelência, de sentar e estudar.
É raiz de amargura, tenha certeza disso. Porque o Senhor diz que é o reino dele em primeiro lugar. Se a pessoa não está entendendo que estudar a Bíblia, fazer um questionário é se aperfeiçoar no estudo da Bíblia, e isso é buscar o reino, como se pode buscar o reino sem conhecer a palavra? Então a pessoa não está entendendo, não está tendo prazer, então está sendo roubada em todas as áreas da sua vida pelo nosso adversário. De tal maneira que ela não se permite o tratamento. Mas Deus quer te tratar hoje. Hoje é dia do seu tratamento. Então vamos ver Hebreus capítulo 12, de 14 a 15. Vocês podem fazer a leitura onde você está, não é? Se aperfeiçoar nessa leitura, Hebreus 12, de 14 a 15. Então nós vemos aqui a maldição da amargura. No versículo 14, mostra que a pessoa que tem paz com todos e santificação, fica difícil de ser preso a raízes de amargura. Então, nós vemos aqui em Hebreus 12, no capítulo 12, no versículo 14, que se você tem paz, se você é uma pessoa que tem paz com todos e santificação, fica difícil ser presa por raiz de amargura. Então tenha paz com todos. Tenha paz com quem está te ajudando a crescer espiritualmente. Você tem líderes que estão lhe ajudando, pode ser difícil as tarefas que o líder passa, mas é para te ajudar a crescer espiritualmente. Tenha paz, não corra dessa pessoa não. Quando você vê o líder que está lhe exigindo alguma coisa, chegue para perto dele, peça ajuda para ele, me ajude aqui, eu não estou acertando, eu não estou sabendo, mas peça, porque você tendo paz com todos e santificação, fica tudo bem. Mas se você criar uma barreira entre esse líder que está lhe ajudando a crescer, que está fazendo você estar meditando mais na palavra, praticando mais a palavra, você criar barreira, dizer, mas ele é exigente, eu não aguento. Está pensando que a gente não sabe, não tem nada para fazer, toda hora uma lição da Bíblia, toda hora um estudo. Então, se você criar essa barreira, você perdeu a paz. Quando você vê essa pessoa, você já fica, olha, bloqueado. Já pensou que coisa terrível? Essa raiz de amargura aí? Porque você não pode dar lugar. Você tem que estar em paz com todos. Se você perdeu a paz com esse pastor, com essa pastora, com esse bispo, com essa bispa, porque está lhe exigindo alguma coisa, com esse missionário, porque está lhe exigindo alguma coisa de quê? Da palavra de Deus, e você perder a paz com essa pessoa, não quer mais saber da pessoa, olha de longe, quando vê, já não quer passar por perto, então você já perdeu a paz. E tem que ter paz com todos. Tem que ter santificação. E tendo essa paz com todos. Não pode ter santificação se você não estiver bem com as pessoas, principalmente com aquele que Deus colocou na sua vida para te fazer crescer espiritualmente. Não tem paz com essa pessoa? Está com problema, com bloqueio com essa pessoa? Não tenha não, porque senão está difícil para a sua vida espiritual. Fica difícil você ser preso na raiz de amargura se você tiver com paz com todos. Quando eu digo todos, é da pessoa mais insignificante até a pessoa mais importante nesse ministério que Deus lhe entregou. Então tenha paz com todos. A paz é tão importante que se você tiver com problema comigo, ou com qualquer líder, ou com qualquer pessoa, por mais aquela pessoa que está lá sentadinha no banco que nunca lhe fez nada, mas você se inculcou com aquela pessoa, você vai ter que voltar com sua... Se for para colocar oferta e não estiver bem com alguém, você tem que voltar e se acertar com a pessoa. Jesus Cristo falou isso. Então, isso é importante. Você é salvo mesmo? Você tem Jesus mesmo? Então, a libertação já está nas suas mãos. Porque o Espírito Santo está em você. E ele te dá condição de você ter paz com todos, ter santificação. E desse jeito você ficar livre das raízes de amargura. Nós entendemos que o texto nos dá uma ordem, não é um pedido. Segue a paz com todos. Não é um pedido, é uma ordem. Não temos outra opção, temos que ter paz com todas as pessoas, mesmo que as pessoas não queiram ter paz conosco, mas a gente tem que ter paz com todos. Romanos 12, 17 e 18. Quando o texto diz, quando for possível, é porque não teremos controle
controle das atitudes das pessoas. Se for possível, é por causa das pessoas, não é por causa de você. Mas podemos ter controle sobre as nossas... Não iniciar as brigas. Você pode ter controle sobre as suas atitudes e não iniciar a confusão. Se controle nas suas atitudes. Você não, se possível, porque a pessoa pode continuar com atitudes que não sejam legais. Mas você tome posse da sua bênção, fique livre da raiz da amargura, tendo suas atitudes controladas em relação à pessoa que não está tendo atitude controlada. Então você fica na paz, na santificação. Não crie raiz de amargura. Ah, mas esse pastor está fazendo muita exigência, quer que a gente chegue no culto meia hora antes para orar. Ele pensa que a gente não tem o que fazer. Está muita pressão? Procure ver se é a palavra de Deus que o pastor está ensinando. Ele está mandando chegar meia hora antes do culto? E isso quer dizer que está errado? Não está certo? Você sabe o que Jesus falou sobre templo, sobre culto? Sobre estar no templo? Ele diz que a casa de Deus, o templo, é casa de oração. Você é uma pessoa que vai aos cultos matutinos orar? Se você vai, você está até mais aliviada, pode até chegar no culto na hora que começa. Mas se você não vai a um culto matutino, não vai a um culto vespertino, não vai a um culto ao meio-dia, não vai no templo orar em horário nenhum, e você ainda está achando ruim o pastor exigir 30 minutos para chegar antes para orar, então a atitude da pessoa não está errada, você que tem que controlar as suas. Controle suas atitudes. De estar se achando que está abafando, porque você está cheio de trabalho para fazer e não pode chegar a 30 minutos, você não está abafando. Porque Jesus Cristo falou em Mateus 6,33 que é primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, controle suas atitudes, veja, faça uma análise do que o pastor está pedindo, o que ele está ensinando, vá olhar na palavra e veja que é a palavra, então controle suas atitudes, deixe de raiz de amargura, não seja vencida pelo diabo, porque a palavra manda a gente estar bem com Deus e resistir ao diabo. Para estar bem com Deus, você tem que ter a palavra. Está bem com Deus? Então é a palavra na sua vida, obedecendo a palavra. E resista o diabo, que ele foge de você. A palavra amargura vem do grego, piqueria, eu não sei bem a pronúncia, que eu não sou grega, se a pronúncia é picaria ou se é piria. Eu só sei que é uma palavra grega que está escrita assim, o grego é assim, P-I-K-K-R-I-A. Então, P de pai, I-K R-I-A. É essa palavra grega que significa acerbidade, ira, aspereza, descontentamento, irascibilidade. Amargura é um resultado de frustração não resolvida, causada por ira ou inveja. A palavra-chave é frustração. Então, não deixe Satanás te laçar com essa raiz de amargura, porque é tudo que não presta. Já viu aí qual é o significado? Acerbidade, ira, aspereza, descontentamento, irascibilidade. Então, você não vai querer esse negócio no seu coração. Você tem que ter no seu coração é a palavra escondida, que é assim que o salmista fala. O salmista, no Salmo 119, se não me engano, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aproveita a oportunidade que você tem um discipulado nobre, onde você estuda semanalmente, toda semana, sem parar. Se não for estudando presencial, é online. Um capítulo da Bíblia estudado no seu discipulado nobre, do MAI FJ. Aproveite, medite na palavra, esconda a palavra no seu coração. Faça os 3 capítulos por dia dentro da sua casa e uma vez por semana no seu discipulado nobre, que você não vai ter outra coisa na vida do que o coração cheio da palavra, e quando você abrir a boca só sai a palavra. É isso que nós temos que fazer. É isso que Deus está fazendo no Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Um povo que está inundado na palavra, mergulhado na palavra, está mergulhado em Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14.
Então, se o ministério está mergulhado na palavra, quando abre a boca só sai a palavra, é claro que não vai ter lugar para raiz de amargura. Não vai ter lugar para raiz de amargura. Deus está arrancando a raiz de amargura do povo, nesse povo que faz parte do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, pela sua palavra semanal no Discipulado Nobre e pela sua palavra diária no nosso lar, com a nossa família. Então, uma amargura começa como raiz. No início ela é minúscula. A raiz não é assim? Começa minúscula. Muito difícil de ser detectada. Ela está pequenininha, como uma raiz. Vai começando pequenininha, não é? Não é grande, nem fica na superfície, onde possa facilitar a identificação. Então, no início é mais difícil de identificar. Fique esperto. Quando você vê qualquer coisinha assim, essas coisinhas assim bem estranhas na sua vida, você olhar para o seu líder que está mandando você chegar para orar 30 minutos antes, você já olhar assim, achando meio atravessado, um bloqueiozinho, já é a raizinha de amargura aí, viu? Tenha cuidado, olhe para o seu líder que está mandando você fazer o que está na palavra, com muito amor, porque ele está representando Jesus. Se você olhar para o líder e ver que ele está ensinando a Bíblia, você tem amor por ele, porque ele está representando Jesus. Então, já olhou? Mas se ele se deixar, se você não detectar logo, é como um câncer, vai crescendo. Então, tenha cuidado, observe logo no início, porque vai crescendo, e é pior ainda. Você sabe que o câncer, quando é detectado no início, é fácil de tratar, mas depois, a mesma coisa é raiz de amargura. Vamos ver o versículo 15 de Hebreus 12. Na parte A, nos mostra como a raiz da amargura se inicia. Ninguém se prive da graça de Deus. A graça de Deus é a pessoa de Jesus. Essa é a graça de Deus. Jesus veio por graça, a graça do Senhor. A gente não merecia e o Senhor veio para estar conosco. Então, é a pessoa de Jesus. O que ele fez na cruz por nós, estando fora da libertação que Jesus conquistou na cruz, para nós, estamos desprotegidos e assim o maligno implantará a amargura dele. Então, firme-se na cruz, firme-se em Jesus, para essa amargura, para o inimigo não implantar amargura em você. Agora a parte B do versículo 15 de Hebreus capítulo 12. Mostra que a raiz de amargura traz perturbação. Essa perturbação gera problemas de saúde mental, podem incluir alterações do pensamento, do humor, da energia ou do comportamento, traduzindo-se em sinais e sintomas. Isso por causa da amargura. Então, temos que ter cuidado com essa coisa triste chamada amargura, não pode tomar conta do nosso ser. Na parte C do versículo, diz que pode até mesmo contaminar muitas pessoas. É muito difícil uma pessoa que sempre conversa com uma pessoa amarga, apenas por conversar, não há objetivo de ajudar. Certamente essa pessoa será contaminada pela amargura. Se você conversa com a pessoa amargurada, você geralmente é contaminada. Você vê uma pessoa dizendo, mas o pastor está demais, agora inventou da gente chegar 30 minutos antes para orar. A pessoa já vai ficar contaminada. Você não abre essa boca quando você vê que você não está bem, está perturbada, está com a raiz de amargura, corre para Cristo, corre para a cruz para ser livre. Entra no teu quarto e ora em secreto, que o teu pai que vem em secreto te recompensará. Vai lá no quarto e se liberta. Sabe o lugar da libertação maior? É quando você faz o hábito do que Jesus mandou fazer. Ele diz em Mateus 6,6, para entrar no quarto e orar em secreto, vai para os pés de Jesus, vai ficar no lugar secreto, mostra para quem não está bem, não estou bem com aquele pastor, porque ele está mandando orar, chegar 30 minutos antes do culto, eu não estou bem com aquela irmã que fica olhando para mim, que chegou atrasada. Então vai colocar isso nos pés da cruz, seja livre, em nome de Jesus, seja livre, só em Jesus tem libertação. No lugar secreto ele te encontra, ele te fala de uma maneira bem clara,
porque foi Ele que mandou. Entra no teu quarto e ora em secreto, que teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não fica com essa raiz de amargura para você não detonar a sua vida e de muitos, porque você vai soltando veneno, então a igreja toda fica contaminada. Por isso que é perigosíssimo a pessoa que tem raiz de amargura. Não deixe, seja livre hoje em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então, tá vendo aí que situação? Só em Jesus. Nós temos um fato, a Bíblia é tudo verdade, né? Nós vemos em Êxodo 15, 23 a 25, a história muito conhecida de muitos, né? Daquela água amarga que o povo de Deus começou a murmurar porque estava amarga. E quando Moisés lançou na água aquele pedaço de pau, aquele madeiro, ali a água ficou doce. Então o que aconteceu ali? É uma simbologia, é mostrando o que haveria de acontecer conosco. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos liberta. Aquela amargura daquela água, lá em Êxodo 15, de 23 a 25, vocês podem fazer a leitura, Êxodo 15, de 23 a 25, ali era apenas simbolizando o que Jesus Cristo faria conosco. Então hoje, em qualquer momento difícil que você deixou uma amargura entrar na sua vida, pede o socorro do Senhor, pega um madeiro, olha para a cruz, ela está vazia. Jesus já fez tudo, Ele disse, está tudo consumado. Ele já te libertou, toma posse da libertação. O madeiro é Jesus, o que está escrito aqui em Êxodo 15, 23, de 25, Êxodo capítulo 15, de 23 a 25, é justamente uma simbologia, mostrando o que Jesus haveria de fazer em nossas vidas. Está amarga a situação? Você caiu nessa tentação? Ficou zangada com a pessoa que está fazendo o discipulado porque tem questionário, porque tem que estar colocando lá no YouTube o nome do discipulador, quanta exigência, quanta coisa. Por acaso tem alguma coisa errada nisso aí? Colocar o nome do seu discipulador lá no comentário do vídeo no YouTube é uma honra ao seu discipulador? É, não é verdade? Então, honrar está na palavra? Tá. Leia capítulo 13 de Romanos, que você vai encontrar mandando dar honra a quem honra. Então, seu discipulador toda semana está fazendo discipulador presencial online com você, e você chega no YouTube, no comentário, coloca meu discipulador e falando e tal. Isso é bíblico, honrar é bíblico. Então, por que você está zangado com ele? Com a pessoa que está sendo a liderança desse discipulado, que está te dando essas orientações. Por quê? Para com essa raiz de amargura, seja livre, deixa Jesus entrar. O madeiro já está livre, ele não está mais na cruz. O madeiro agora, a cruz agora está vazia. Jesus já venceu a morte, está à destra do Pai intercedendo por nós. Receba as intercessões de Jesus. Ele quer você livre, quer você liberta. Seja livre, seja liberto em nome de Jesus. Porque essa raiz de amargura, principalmente os homens, porque essa raiz de amargura? Porque é uma mulher que está fazendo discipulado, é uma mulher. E se fosse uma presidente da República que estivesse lá na presidência, você estaria desobedecendo as ordens? Não estaria. Você valoriza mais uma autoridade lá fora, secular, do que uma autoridade espiritual? Então, tira essa raiz de amargura. Você está lendo a Bíblia ao contrário? Você vê uma parte da Bíblia que fala que a mulher deve ficar em silêncio, você precisa estudar mais um pouco. Aquilo ali é porque Paulo estava numa igreja onde tinha vários gregos que se converteram. E a cultura dos gregos era assim, as mulheres não podiam falar fora de casa. Então, para poder as mulheres gregas não ficarem escandalizadas e os homens não ficarem escandalizados, Paulo mandou que todo judeu, todo crente que era judeu, que falava, toda mulher judia não podia falar para poder não escandalizar as mulheres gregas. Não é que Deus esteja contra a mulher falar, se fosse assim, ele não levantava uma Débora centenas de anos antes de Jesus chegar na terra. Deus, o Pai de Jesus é Deus. Então o que o Pai faz, Jesus está fazendo. O que o Pai faz, o Espírito Santo está fazendo. Então Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo esteve levantando uma Débora para orientar homens. E o exército ganhou. Então, tira essa raiz da amargura, você que é homem, obedeça a essa líder de 76 anos, uma anciã que deve ser respeitada, mesmo que não tenha título nenhum, mesmo que não seja apóstola, é para ser respeitada, que a Bíblia manda respeitar os anciãos. Seja livre, seja liberto em nome de Jesus. Jesus já deixou a cruz
vazia, Ele está à destra do Pai, está disponível para te libertar. Seja liberta hoje, seja liberto hoje dessa raiz de amargura e tenha certeza que o que te espera é aquele grande dia, como está escrito em Atos 1:11, que Ele foi assunto aos céus e da mesma maneira como Ele foi assunto aos céus, Ele voltará para buscar sua igreja com poder e glória. E essa igreja deve estar bonita, sem rugas, sem defeito. E para estar sem defeito, é preciso que você dê lugar ao Espírito Santo, para que Jesus Cristo limpe esse coração de toda amargura e seja cheia da palavra, seja cheia da presença de Deus. Essa é a nossa libertação. Que o Senhor abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, todo o Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém e todos que tiverem acesso a esse vídeo sejam totalmente libertos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.